Glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor, bem-vindo, bem-vinda a este momento de estudo da Palavra de Deus. Meu nome é David Fleitas, sou pastor da Igreja Evangélica de Ruti, em Cantão Zurich, Suíça, e sempre é prazer poder estar com cada um de vocês en este tempo maravilhoso, onde vamos a continuar estudando as parábolas de Jesus. Amém? Todas as parábolas, todos os estudos, não somente parábolas, há muitos estudos que temos no YouTube, na Igreja Evangélica de Ruti. Também podes seguir-nos em Facebook e também pelo Instagram. E também poder encontrar mais informação de nossa igreja no site irruti.ch. Hoje vamos a falar da parábola do empregado mau, do empregado mau. Uma palavra muito interessante que tem que ver com o perdão, que tem que ver com a misericórdia. Assim que pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus, a tua direção neste momento, para que seja teu Espírito Santo falando a nossas vidas. Limpa nossos corações para que tua palavra chegue e transforme. Aleluia. Queremos aprender mais do Senhor. Muito obrigado pela vida de cada uma das pessoas que estão, Senhor, vendo este vídeo. Eu te peço a tua benção em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Esta parábola que vamos a estudar, vamos a encontrar no capítulo 18 de Mateus. Mas, como sempre, vamos a falar un poco do contexto de esta parábola para poder comprender melhor qué era lo que Jesús estaba falando o qué era lo que Jesús quería ensinar cuando falou de esta parábola. O capítulo 18 de Mateus comienza con los discípulos preguntando a Jesús quem é o maior no reino dos céus. Lembra? Então Jesus responde com um exemplo, tomando uma criança que la coloca en medio de él y él le dice, aquel que sea como una crianza como esta, dice, será mayor, ¿verdad? Está falando da obediencia, da humildade, obediencia ao Senhor sin cuestionarlo. Mas ele também adverte, dice que para não fazer tropezar aqueles que obedecem ao Senhor, pues aqueles que fez tropezar aos meninos, aos filhos de Deus, aqueles que obedecem ao Senhor, Jesus mismo fala, va a tener problemas con el Señor, ¿no? Lembra? Melhor colocó una pedra de un molinho en su pescozo. Y es por eso que Jesús después acrescenta que si algo en nuestras vidas que pueda ser un obstáculo para entrar en el reino dos céus, es mejor que o removamos. Lembra? Si tu olho fez cair, ¿no? Si tu amado, si tu pé fez cair, es mejor tirar. Entonces, todo está relacionado com a comunhão entre os irmãos. A seguir, Jesus fala sobre a ovelha perdida e como ele é o bom pastor que se esforça para procurá-la e se alegra quando a encontra, valorizando assim a vida de qualquer ovelha. Depois, Jesus aborda os problemas entre irmãos na fé e dá algumas instruções simples para resolver esse problema. Ele fala que se teu irmão peca contra você, você tem que ir donde ele e repreendê-lo sozinho. Isso significa fazê-lo ver que você se sentiu mal pelo que essa pessoa falou ou diz. Caso aquele irmão não queria prestar atenção, Jesus diz, então vá com uma ou duas testemunhas. E se ainda essa pessoa não reconhece esse erro, há que levar à igreja. E se mesmo diante da congregação, diante da igreja, continuar a se rebelar, então devemos entender que ainda esse não se convirtió ao Senhor, ainda essa pessoa não é irmão na fé, ainda essa pessoa não pode participar dos cultos, no se le puede dar liderazgo dentro de la iglesia, no se le puede dar responsabilidad dentro de la iglesia, porque está claro que no conoce o amor y no conoce o perdón. Note que todo este capítulo 18 está muy relacionado con la comunión y el relacionamiento entre irmãos. A seguir, Jesús fala de algo que muchos usamos, que es el de ligar. Aquele que ligar aquí en la tierra será ligado no céu. Y no sabemos, y a veces se fala sin conocer o sin tener en cuenta ese contexto. Jesús está falando que si ligamos algo en la tierra será ligado no céu. Y algo que se está refiriendo él, según el contexto,
a las disciplinas que se reciben dentro de la iglesia. Cualquier disciplina que se toma dentro de la iglesia o como autoridad, eso mismo también está siendo reconocido, no sé, está hablando de la disciplina de iglesia. Que las disciplinas que se toman, decisiones que se toman como iglesia, son oídas y atendidas, no sé. Y ahí mismo, si você continúa leyendo, ahí mismo, el siguiente versículo, Jesús dice, la famosa frase, donde dos o tres estuvieran reunidos en mi nombre, allí estaré eu no medio de ellos. No te hizo. Él está usando ese versículo tan importante para nosotros en los momentos de la disciplina de la iglesia. En el momento en que la iglesia toma una decisión con respecto a un hermano que es rebelde. Jesús está en medio de su pueblo y él le toma muy en serio las decisiones que se toman con respecto a una persona o un hermano dentro de la iglesia, sobre todo cuando tiene que ver con pecado o con falta de perdón o con falta de reconocer que tiene que pedir perdón. Entonces, Jesús está hablando de reconocer la disciplina que se toma dentro de la iglesia. A seguir, Pedro entonces pregunta, Señor, ¿y cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 7 veces, 70 veces. Y Jesús le dice 70 veces 7. En la mente del judeo, entonces você tem que entender esto. Daquela época, 70 veces 7 es como decir hoy billones de veces. O sea, siempre. Una cantidad que no va a poder ser cumplida nunca. Jesús está falando que uno siempre tiene que pedir perdonar, amén, a los hermanos, sea las veces que sea. Con todo eso en mente, todo esto que tiene que ver con relacionamiento, con pedir perdón, con ser misericordioso, con la disciplina dentro de la propia iglesia, Jesús entonces cuenta la siguiente parábola, que encontramos en Mateo 18, do 23 a 24, que es la parábola do empregado mau. Dice 23 y 24. Por eso, o reino do céu é comparado a un rey que quis tomar contas a seus servos. E tendo começado a tomá-las, foi-lhe apresentado que le debía 10.000 talentos. ¿Vio? ¿A qué compara Deus? ¿A qué compara el Señor Jesús, o reino dos céus? A un rey. ¿En qué contexto? No contexto do perdão, da misericordia. Dice que ese rey quis tomar conta de seus servos y fue presentado que debía 10.000 talentos. El rey de esta parábola esperaba que sus servos fuesen fieles y honrados de la manera como conducía sus negocios. Por tanto, un día él examinó el trabajo de ellos y comenzó a hacer contas con ellos. Esto es muy interesante y no podemos esquecer. Jesús toma conta de nuestras vidas. No, eso será cuando estemos en los reinos dos céus. Él toma conta de nuestra vida en cualquier momento. ¿Amén? Porque somos su propiedad y somos sus servos. Él le llama en cualquier momento a nuestras vidas cómo están nuestras vidas. No solamente cuando estemos en los reinos dos céus. Aquí también en la tierra. Y un día ese rey examinó el trabajo de él y comenzó a hacer conta con cada uno de ellos. Un comentarista, un estudioso de teología, dice que la cantidad moderna de hoy en día de 10.000 talentos de la época de Jesús sería como 12 millones de dólares. O sea, un montante que muy probablemente no podría ser pago por ese servo. Muy alto, muy grande. Versículo 25 hasta 27 dice, mas no tendo él con qué pagar, ordenó seu Señor que fuesen vendidos él, ¿no te hizo? Su mujer, seus filhos y todo o que tinha y que se pagase a dívida. Então aquele servo, postrándose, o reverenciaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, que tudo te pagarei. O Senhor daquele servo, pois movido de compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Claro que o homem não podia pagar. Portanto, o Senhor ordenou que esse devedor
su familia y todo que él poseía fuesen vendidos, mismo que con esa venta sería imposible, ¿verdad?, pagar esa deuda. Eso no iría a satisfacer esa deuda. Los esclavos eran vendidos no máximo por un talento, ¿no te hizo? Los esclavos eran vendidos por un talento y realmente vendidos por mucho menos. No en tanto para el rey, por eso daría un poco de justicia. La promesa que dice o servo no fue sentido. Tenha paciencia conmigo. Él le falou como si todo lo que precisase fuese paciencia. Que si tuviese tiempo suficiente, entonces él podría realmente saldar esa enorme dívida. Los discípulos de Jesús en aquella época acharían eso engraçado. Es como si alguien que usted sabe que no tiene nada de dinero y usted prestó una cantidad alta, de repente usted va a pedir que retorne, devuelva, ¿verdad?, esa cantidad. Y él le dice, no, ten paciencia conmigo. Y usted sabe que va a pasar, no va a pasar décadas y usted no va a ver nunca más ese dinero porque conoce a esa persona y conoce a cantidad. Y es prácticamente imposible. O Señor mostró misericordia provocada por la compasión, perdonando una dívida que obviamente nunca podría ser paga, a pesar de las promesas que el servo había feito. Tenía paciencia. O Señor de aquel servo, movido de compasión, soltó y le perdonó a dívida. Gloria a Dios, aleluya. Qué lindo, el Señor nos perdonó toda dívida. Aleluya. Costó la sangre de Jesús. Él le perdonó y perdona ainda todas nuestras transgresiones. Pero ¿qué aconteció? Que aquel servo saindo, porém, encontrou de seus conservos, que este a su vez le debía centenarios. Segurando o sufocaba, no original en griego dice que tomaba pelo pescoço y apretaba como para afogarlo, diciendo, paga o que me debes. Entonces el compañero, caindo-lhe aos pés, rogaba-lhe, diciendo, ten paciencia conmigo, que te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagase a dívida. Observo que acababa de ser perdoado de una dívida que no podría ser paga. Encontró quien le debía dinero. Y cuando él lo encontró, exigió su pagamento. Esa dívida, 100 denarios, más o menos sería como 100 días de salario. No era una cuantía insignificante, mas no era comparada con los, ¿verdad?, con los 10.000 talentos que el otro tenía para con el rey. O hombre que tenía menor deuda usó exactamente el mismo apelo y promesa que trouxe misericordia ao hombre que tenía mayor dívida, mas él no ganó nada. Observo que había sido perdonado, colocó otro hombre na prisão de devedores. No te hizo, ¿ah? Versículo 31 a 34. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecera, contristaram-se grandemente y foram revelar todo eso a seu Señor. Irmão y irmã querida, mire, tenemos que aprender a mismas cosas que tal vez no tienen nada que ver conosco, pero que son injustas, Tenemos que falar, sobre todo cuando acontece dentro de la iglesia. Cuando hay cosas que son injustas, que pueden perjudicar comunión dentro de la propia iglesia, vamos a orar, pero yo le aseguro que Dios siempre va a colocar en tu corazón que fale porque hay cosas que uno tiene que falar, que tienen que ser afrontadas, enfrentadas, que tienen que ser faladas. No podemos estar escondiendo que Dios nos llama a esconder. No podemos estar guardando lo que el Señor no nos llama a guardar. Hay cosas que están aconteciendo en nuestra vida, en nuestra familia, tal vez hasta dentro del trabajo. Yo lembro una vez, yo tuve un problema una vez con una persona por causa de falar una injusticia que yo estaba viendo dentro del trabajo. Y falei con una persona y después fue en contra mía, cuando yo estaba falando la verdad.
Pero é melhor falar a verdade e ficar culpado, verdade? Ou señalado, ou rejeitado, que guardar a mentira ou que guardar a injustiça. Amém? Lembremos que nosso Deus é Deus de verdade e nós temos que falar a verdade. Sempre, verdade? Com as pessoas, no momento, com a direção do Espírito Santo, mas não podemos calar, não podemos esconder, não podemos ocultar se há injustiça e se há pecado, sobretudo dentro da igreja. Porque se você cala, se você guarda, quando há pecado dentro da igreja, você tem que entender isto. Você é cúmplice. Versículo 31, 34 dice que seis conservos o que aconteceran, contristaram-se grandemente e foram revelar tudo isso a seu senhor. Então seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: servo malvado. Note isso. Perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, assim como eu tive compaixão de ti? E indignado seu senhor o entregou aos verdugos até que pagasse tudo o que lhe devia. Não retornou para trás, se continuou para frente. Aquele que falei caiu por terra. Agora se vai fazer justiça com você. Não há menção na parábola de que a consciência do primeiro servo o incomodasse com sua conduta. Foram seus conservos que reconheceram o mal que ele havia feito. Note isso, ¿eh? Não foi ele que reconheceu, eu fiz mal. Não. Foram outros que reconheceram o que ele estava fazendo. Outros poderiam ver o mal do seu comportamento se ele não pudesse ver. E a vezes há pessoas, irmãos, talvez, que não veem o mal que estão fazendo, o mal que sale de suas bocas. E a vezes ficamos dolorosamente e para nossa vergonha, cegos para o nosso próprio comportamento pecaminoso e carnal. E temos que ter muito cuidado com isso. E a vezes, como pastor, eu he encontrado situações assim, onde uno tem que falar a verdade, olhar aos olhos da pessoa e dizer: você pecou contra Deus. Você pecou contra Deus. Você falou, mentiu, você fez isso está mal. Se eu coloco amistade, se eu coloco amor, se eu coloco qualquer relacionamento, porque me levo bem com essa pessoa, porque é um irmão bom na igreja, porque dízima, porque toca, porque canta, então eu não vou falar a verdade. Eu vou ter um problema grande com Deus. Porque Deus é amor, mas também Ele é juiz. Ele é juiz. Ele é justo. Note como aquele rei tive paciência com ele e perdonou toda a dívida. Mas por causa de seu mau coração, por não reconhecer seu pecado, por não perdoar a outro, porque tinha um coração duro, então recebeu o castigo que merecia. Quando o rei descobriu isso, ficou furioso, com razão. Era simplesmente errado que um homem que foi tão perdoado não perdoasse. Então ele deu ao primeiro servo o que ele merecia, justiça em vez de misericórdia. E eu quero dizer algo que nós temos que ter muito cuidado com brincar com Deus. Os filhos de Deus e as filhas de Deus temos um grande privilégio. Amém? Temos a Deus. Hemos alcançado a salvação. Senhor, escuta nossas orações, escuta nosso louvor. Temos a palavra, Deus nos fala. Ele nos cuida, Ele nos ama. Amém? Mas temos que entender que Ele não dará por inocente ao culpado. Ele continua sendo Deus. Ele é meu Pai. E Ele vai me disciplinar se é preciso. E me vai castigar se é preciso. Eu sempre gosto de chamar a atenção com o povo de Israel. O povo de Israel, o povo escolhido por Deus. Mas eles não receberam ao Senhor, a Messias, e eles foram
Rejeitaram, eles mesmos rejeitaram a Jesus. Então, se Deus já não é o Deus dos judeus, porque para ser Deus tem que reconhecer a Jesus como o Messias, que passará conosco? Você acha que nós somos melhores que esse povo dos judeus? Você acha, e pode ler aí a palavra do apóstolo Paulo, você acha que ele vai a permitir pecado em nossa vida? Que vai a permitir pecado oculto em nossos corações? Você pensa que o amor de Deus vai cobrir nossas mentiras, vai cobrir o pecado, vai cobrir nossas transgressões, que o amor de Deus vai fazer que Deus olhe para outro lugar, para outro lado, mientras nós pecamos? Então, eu quero dizer-te algo, você ainda não conhece a Deus. Ainda não conhece a Deus. Porque se Deus não tiver misericórdia do seu próprio filho, sino que morreu por la justiça do Pai naquela cruz, ele, irmão, não dará por inocente ao culpável. Se nós vivemos como Deus diz na sua palavra, também vamos a recibir a justiça de Deus. Também seremos castigados. E como pastor eu tenho que falar assim. E se você encontra aquele irmão que está vivendo uma vida, uma dupla vida, você tem que falar assim. Você tem que dizer a esse irmão, por amor a você, tenho que advertir isto. Você não está caminhando no caminho de Deus. Você tem que separar do pecado. Você tem que tomar uma decisão firme na sua vida, buscar ao Senhor, pedir perdão a Deus e deixar o pecado. Porque não entrará, irmão, do reino dos céus. Não entrará. Não entrará. A mim não me interessa cheiar uma igreja de pessoas. A mim me interessa cheiar os céus de crentes. Amém? Versículo 35. Bueno, antes de eso. Versículo 35. Así dice, vos fará mi Pai Celestial. Dice, si de corazón, oiga eso. Si de corazón não perdoardes cada um a seu irmão, de coração. Por que de coração? Porque Deus vê o coração. Você pode falar, ele vê o coração. Não importa se você tomou uma decisão de não falar mais com essa pessoa, ou de querer abraçar, ou já para vocês não aconteceu nada, tudo tranquilo. Você pode enganar o pastor, pode enganar o irmão, pode enganar a igreja. A Deus não vai enganar. A Deus não vai enganar. Tal vez você pode tomar a decisão, bueno, eu para ter paz me vou, não vai tomar mais relacionamento com isto. A Deus não vai enganar. Seu coração é aberto, é como uma janela, que se abre. Está tudo revelado. Assim vos fará meu Pai. Oye, ¿qué va a hacer, Pai? Entregá-lo ao verdugo para que pagues por teus pecados, porque a sangre de Jesus não te vai limpar. Não te hizo, escuta bem isso, porque esto é muito forte. A sangre de Jesus não vai limpar teus pecados se você não perdoa. Então, o princípio é claro. Deus perdoou uma dívida tão grande que qualquer dívida para conosco. E é insignificante, absolutamente insignificante em comparação com as dívidas que nós podemos ter uns com outros. Ninguém pode me ofender na medida em que meus pecados ofenderam a Deus. Voy a dizer esto de novo. Ninguém pode te ofender na medida em que teus pecados ofenderam a Deus. Este princípio deve ser aplicado às pequenas coisas que não são feitas, mas também às grandes coisas que não são feitas para nós. Com isso, Jesus ensinou um princípio importante, muitas vezes esquecido, sobre perdão. Há muitos cristãos sinceros que negam o perdão a outros pelas razões erradas. Por favor, escute bem isto. Há muitos cristãos sinceros, que negam o perdão aos outros pelas razões erradas e se sentem completamente justificados ao fazê-lo. O raciocínio ou a razão que eles têm é o seguinte: não devemos perdoar outra pessoa que peca contra nós até que essa pessoa se arrependa adequadamente. Esse razonamento, esse raciocínio, é que eu não devo perdonar a outra pessoa que peca contra mim até que essa pessoa se arrependa adequadamente, é totalmente errado.
Es totalmente errado. Primeramente, ¿por qué? Porque ni você ni eu somos Deus. Ni você ni eu somos Deus. Isso acontece porque o arrependimento é mencionado no contexto dos nossos mandamentos de perdoar. E porque o nosso perdão para com outros deve ser modelado segundo o perdão de Deus para conosco. Assim como, ¿verdad? Deus nos perdoa, nós temos que perdonar. E claro, como Deus nos perdona? Quando nos arrependemos. Visto que Deus não perdoa sem arrependimento, então estas pessoas dizem ou pensam, eu não devo perdonar os outros, a menos que essa pessoa venha e se arrependa. E até nós temos o dever de reter esse perdão e julgar o seu arrependimento. Há pessoas que julgam esse arrependimento. Sim, me pediu perdão, mas... E essa forma de pensar é errada e é perigosa. Esta parábola nos mostra por qué es errado cuando pensamos que si Deus não me perdoa sem o meu arrependimento, portanto, devo negar o perdão a outros que pecan contra mim até que se arrependan adequadamente. ¿Por qué es errado según esta parábola? Esa forma de pensar es errada porque não estou no mesmo lugar de Deus en esa ecuación. E nunca poderei estar. Deus permanece como aquele que nunca, ¿verdad? Pidió perdão porque não precisou perdão. Sou como alguém que foi perdoado e que precisa do perdão contínuo. Portanto, se fosse possível, deveríamos perdoar muito mais rapidamente do que Deus, sem uma precondição de arrependimento. Escuta bem isto, irmão e irmã, porque te vai liberar teu coração e tua mente e tua alma. Nós temos que ser rápidos em perdoar a todos, sem uma precondição de arrependimento, porque somos pecadores perdoados que também devem perdoar. Temos uma obrigação de perdoar ainda maior do que Deus. Porque já que fomos tão perdoados, não temos o direito de negar o perdão aos outros. Somos o devedor a quem foi perdoado uma dívida quase infinita. Vamos a manter pequenas dívidas com os outros. Se alguém tem o direito de negar o perdão, esse alguém é Deus. Porque Ele é perfeito. Ele perdoa mais livre e completamente do que qualquer pessoa que conhecemos. Que direito possível nós temos de nos apegar a nossa falta de perdão? Também é importante compreender que pode ser feita e deve ser feita uma distinção entre perdão e reconciliação. E gostaria também de adicionar a confiança. A verdadeira reconciliação de uma relação só pode ocorrer quando ambas partes concordam, e isto pode exigir o arrependimento de uma das duas partes no conflito. No entanto, o perdão pode ser unilateral. Eu te perdoo, mesmo que você nunca vai pedir meu perdão. Por quê? Eu te perdoo porque para mim o mais importante é a minha relação com Deus por meio do seu Espírito Santo. O perdão não protege necessariamente alguém das consequências civis ou práticas do seu pecado. Temos que lembrar isto também. Por exemplo, um proprietário pode perdoar o homem que invadiu sua casa. No entanto, ainda é apropriado que o ladrão seja preso e colocado na prisão. A nível pessoal, o perdão é necessário. No plano civil e social, o homem deve ser punido pelos magistrados. Ok? No contexto desta parábola, para ir terminando, nos foi dada para nos tornar mais misericordiosos e não menos misericordiosos. Ninguém poderia razoavelmente ler esta parábola e pensar que Jesus estava tentando restringir o perdão dos seus discípulos. As pessoas que leem isto, portanto, sejam um pouco mesquinhos com o perdão, assim como seu pai está nos céus um pouco mesquinho com o perdão, perdem todo o sentido da parábola. Deus fala: seja misericordioso como seu pai é misericordioso. Seja misericordioso como seu pai é misericordioso. E Deus é misericordioso, irmão, e Deus não é como nós. Ele poderia perfeitamente nos julgar, nos condenar no fogo, e Ele continuar sendo um Deus de amor. E continuar sendo um Deus de misericórdia. Porque a natureza de Deus, aleluia, não muda. Amém?
Con esta parábola, Jesús ilustra o ensina sobre cómo tratar a un irmão que é culpado. Principal significado de esta parábola es demostrar la importancia de termos un espíritu generoso, dispuesto a mostrar misericordia para aquellos que nos ofenden. Un verdadero creyente nunca debería se comportar como alguien sin compasión. Todos no somos devedores de Dios. Y así como Dios nos perdona, debemos estar dispuestos a perdonar a todos aquellos que pecan contra nosotros. O perdão é certamente uma das atitudes mais difíceis de praticar, pois existem mundo de situações por trás do perdão, mas é isso que a palavra nos instrui a fazer. Com esta parábola, Jesus nos encoraja a praticar o perdão. Mesmo quem o pede não o mereça, pois não se trata do que faz, mas do que Cristo nos ensina. O perdão debe ser sempre praticado. Isso não significa que continuaremos compartilhando confiança ou secretos, ¿no?, com essa pessoa. Perdoar é poder seguir em frente sem ser ferido por aquela situação. E o Evangelho ensina-nos a suportar tudo. Mas isso não significa que devemos aceitar tudo. Voy a repetir essa frase. O Evangelho ensina-nos a suportar tudo, mas isso não significa que devemos aceitar tudo. Todos nós, finalmente, temos falhas e pecados. Mas Cristo tem perdão para todos. E você? Já perdonou a seu irmão? Já limpou seu coração? Eu quero dizer para você que o único que se prejudica por não perdoar é você. É você. Pai amado, muito obrigado pela palavra, muito obrigado pelo ensino, obrigado pelo que aprendemos nesta hora. E eu te peço a tua benção, Deus, por todos que ouviram e que, Senhor, ajuda-nos. Te pedimos perdão pelos nossos pecados e te pedimos, Senhor, que nos ajudes a perdonar a outros, como o Senhor nos perdonou. E também ajuda-nos a pedir perdão. Ayúdanos, Deus, a pedir, Senhor, abrir nossos corações e reconhecer nossas faltas. Eu te agradeço pela obra do teu Espírito Santo y a toda palabra que es maravillosa. Amén y amén. La próxima parábola que estudiaremos la próxima semana será la parábola dos filhos. Daquele pai que llama a filho a fazer uma coisa e não fez e depois pedir para outra, para o outro. ¿Ah? Uma parábola muito linda que aprenderemos mais dela a próxima semana. Domingo às 4 da tarde, em direto pelo YouTube. Está convidado a estar conosco no culto. E se você mora em Suíça, perto de Zurich, está convidado também a nossos cultos de domingo às 4 da tarde, sempre e quando você, verdad, no tenha outro compromisso com sua igreja. Um abraço para todos, que Deus te abençoe e que tenham uma semana em vitória em Cristo Jesus. Paz.